O Ceará tem uma direção para a categoria de base, né, que não está no meu guarda-chuva. Mas a gente tem boa relação, a gente viu ali no começo, quando logo a gente chegou, foi um dos problemas que a gente identificou. Havia uma dificuldade de interlocução, a gente construiu essa integração. Hoje tem um grupo que funciona com o Sanches, com o Ricardinho, que o Ricardinho tem inclusive viajado para alguns jogos da base, de competições. A gente tem feito essa integração, a gente tem pleno conhecimento dos jogadores da base. A gente hoje, por exemplo, do mesmo jeito que numa reunião do conselho, lá no final do ano, logo que eu tinha assumido, eu disse lá, apostem no Jonathan, um cara que está pronto, está maduro, vocês vão ver e tal. A gente tem um jogador, o Melk, por exemplo, um cara de bom potencial. Enfim, temos visto, não precisa avançar nisso, há dificuldades ainda nessa integração, mas a gente já iniciou esse processo de melhoria, espero que avance. Aí ele falando das integrações, né? Isso que ele falou sobre a melhoria da integração da base com o profissional, isso de fato se concretizou, principalmente porque o Haroldo se tornou CEO, né? Sim. Aí ele tá falando como diretor de futebol, isso foi em 24, não foi ano passado. Olha como a gente às vezes pega um trabalho pelo resultado e não enxerga a visão que o dirigente tem. Sim. Né? E a gente falando sobre muitas coisas do Haroldo e criticando que o Haroldo é isso, a galera falando, é babão e tal. Mas olha o nível de percepção do Haroldo sobre o jogador e sobre o que era preciso fazer para a base estar mais integrada ao profissional. De 24 para cá, olha a diferença que existe do aproveitamento de meninos da categoria de base, do processo de integração que culminou agora há pouco tempo com a semana metodológica de integração base e profissional, que foi capitaneado também pelo Hudson da base, junto com o Israel Portela e o pessoal do departamento de futebol, um trabalho em conjunto que aumenta a sinergia e provavelmente vai potencializar mais jogadores serem revelados pelo Ceará Sporting Clube. Como é legal ver não só a percepção do que se tinha de valores lá em 24, há quase 2 anos atrás, em relação ao trabalho que precisava ser aprimorado para que esses garotos subissem com maior capacidade de desenvolvimento no profissional. São 2 frentes que foram trabalhadas, a de análise do que se tinha e também do que precisava ser melhorado e o quão melhorou de lá para cá. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso para que mais Melk surjam, para que mais garotos com potencial como Pedro Gilmar, João Gabriel, Enzo, Júlio e muitos outros possam surgir nas categorias de base do Ceará. É esse processo que precisa estar sempre evoluindo. Claro, atrelado a muitas outras coisas que o Ceará também precisa melhorar. Mas dentro do futebol, a gente vê uma leitura muito firme e segura do que precisa ser feito. Por isso que a gente, mesmo com o rebaixamento, defendeu a permanência do Haroldo, do Drubsky podia até a galera dizer, porra, pelo ambiente é melhor trocar e tal, mas a convicção que se tinha sobre o trabalho do Drubsky era positiva, então ele permanecer também está sendo importante, assim como o Sanches, porque a gente tem que analisar também essa construção do trabalho. Isso é muito legal. Então, valida demais aí o que vem sendo feito no departamento de futebol, essa fala do Haroldo e essa preocupação que ele tinha, Douglas, sobre a integração base e profissional. Sim, e certeza. Que hoje reflete um monte de garoto da base sendo utilizado, né? E isso é uma forma do clube incentivar que o clube tenha mais revelações, tenha mais jogadores sendo aproveitados pelo profissional. Eu acho que algo atrapalhou em 2025, algo importante, que era o Condé, né? O Condé tem muitas qualidades, mas um dos defeitos é não aproveitar jogador da base. Lembrando que o Ceará ainda fez ativo, que foi o Guilherme. O Guilherme foi vendido... Com 3 jogos na Série A. Imagina se ele tivesse 13, 20 jogos na Série A, mais gols, mais assistências. E aí, só para o torcedor do Ceará não pegar só o recorte de que parece que é perseguição nossa com o Léo Condé, esse histórico dele não utilizar jogadores da base vem de várias equipes que ele passou. Tá? Era uma crítica, inclusive, do torcedor do Vitória, de ele estar sempre repetindo os times... não rodava o elenco, isso era a mesma crítica que você tinha. Sim. O torcedor do Vitória tinha também. Né, Douglas? Só para deixar, para não ficar muito parecido que a gente está perseguindo o Léo Condé, que agora é porque saiu, que a culpa é do Léo. Não. Os defeitos que o Léo Condé tinha em outras equipes, ele replicou aqui. Até algumas coisas ele melhorou, substituição e tal.
No Vitória ele tinha uma dificuldade de substituir, que aí piorou ainda mais, né? Que acelerou o processo de demissão dele. Exatamente, né? Então, é um baita treinador, mas a gente tem que ressaltar esse lado negativo justamente para a gente entender por que o Ceará não aproveitou jogadores da base ano passado, chegou a aproveitar na Série B de 2024 e na Série A não aproveitou, né? Dessa forma, a gente vê o clube que está cada vez mais interessado em integrar jogadores. Você vê a fala do Haroldo de 2024, que percebeu esse problema e que, aos poucos, as coisas vêm melhorando. E já também percebendo o talento do Melk, né? Que o Ceará cuide bem do Melk e de outros talentos, né? A gente está vendo também o Pedro Gilmar. Como o Melk agora apareceu brilhando, a gente também tem que lembrar que tem um Pedro Gilmar que tem. E o João Gabriel, né? E o João Gabriel, mas é porque o Pedro Gilmar, cara, é modelo exportação, né? Que a gente vê assim. Alto, forte, sabe jogar muito bem com os pés, enfim. Então... Sabe jogar com os pés, tá, galera? Essa frase. Eu vou fazer a camisa da Nation. Sabe jogar com os pés. Ele sabe jogar com os pés. Top. Então, olho no Pedro Gilmar também. Cuidado com esses atletas. O Neymar sabe jogar com os pés, tá? Sabe-se tudo com os pés. Tá tudo. Mas, enfim, cuidado com esses atletas, cuidado com a nossa base, ter sequência. O torcedor também tem que saber o momento de ter calma, né? Porque o Melk vai fazer uma partida ruim em algum momento, o Pedro Gilmar também. Sim, vão ter fases ruins. Né? Normal. Né? Eu sei que tá todo mundo já ansioso para que o Melk seja titular também, mas acho que tem um processo aí, né? Que aos poucos ele vai entrando, vai ganhando confiança. O Ceará saber utilizar essa base, como outros times sabem também. Isso, claro. Né? Inclusive, você pega até como exemplo o Estevão, que é a maior revelação do Brasil nos últimos anos. Por um momento ali no Palmeiras, mesmo ele brilhando, fazendo muitos gols, jogando muito bem, por um momento quiseram pegar o Estevão como ele não é decisivo. Ele não é para jogo grande, ele não é para clássico, ele some em jogos grandes. Então, assim... Todas essas dúvidas surgiram até em grandes talentos do futebol brasileiro. Surgiu no Vini Júnior, quando ele foi para o Real Madrid, foi botado para o Real Castilha. Então, assim, essas fases de baixa ou de uma desconfiança, ela vai aparecer. Apareceu agora no Endrick. Apareceu no Endrick. O Endrick foi para o Real Madrid com status, com muita pose, muita pompa, e aí foi emprestado pro Lyon. Não deu 3, 4 jogos, o Real Madrid já disse, não empresto mais. Tipo, me arrependi de ter emprestado o menino. Então, assim, normal. É um processo normal. Vão ter momentos de baixa. Uma coisa que eu gostei ali, de um comentário de um torcedor do Ceará, porque isso é uma mudança de percepção do torcedor. Que é o torcedor falando assim, cadê o Júlio? O Júlio sumiu. Verdade. Sentiu a subida. Agora é evoluir. Perfeito. Eu gostei demais desse comentário. Sabe por quê? Porque antes, quando o menino sumia, vinha toda uma conspiração analisar que o jogador ele sumiu porque o empresário quer pegar, porque é jogada para tirar da vitrine. Não. O Ceará não tem vitrine melhor para o Ceará do que esses meninos jogarem futebol vestindo a camisa do Ceará em alto nível. Não tem. Não tem. O Júlio ainda está evoluindo para se tornar um jogador de elenco principal, de time profissional. Então, assim, ainda está vivendo esse processo de maturação na carreira dele, normal. Entendeu? Não há vantagem nenhuma para o Ceará fazer negociata com o empresário por debaixo dos panos. Porque se for, convenhamos, partindo do princípio de que há um esquema, como antigamente se via tudo no Ceará. Tu prefere ganhar às escondidas numa rachadinha 1.800.000 por um jogador, ou fazer esse menino estourar e ganhar 10, 15 milhões. E aí tu recebeu o teu ali caladinho. Eu tô falando na visão de quem pensa da pior maneira. Nem na visão de quem pensa faz sentido, dessa maneira é errada. Porque é muito melhor pro cara que é do esquema, se é que existe, esse cara estourar no Ceará e valer 20 vezes mais. Então, até essa visão é errada, Douglas. Exatamente. Até para você trazer uma teoria da conspiração, tem que fazer algum sentido, né? Porque chama muito mais atenção um cara pegar, subir pro profissional, não ser utilizado e aí o cara dizer foi vendido por um valor abaixo. Porque todo mundo já tem essa visão de senso comum de que é um esquema, de que não, o cara é melhor para todo mundo. Até nesse contexto aí de conspiratório, que o menino estoure no profissional para ganhar mais dinheiro, pô. É verdade. Não tô querendo insinuar que alguém no Ceará ganhe dinheiro, eu não tô falando disso. Tô falando que até para a visão de um conspirador,
Tá errado. Tá errado. É. É isso que eu tô querendo dizer. Não faz sentido. Exato. É questão Exato. de bom senso. Você falou aí que a camisa da Nation pode ter aí sabe jogar com os pés. E aí? Compre 2, leve 3. Tá rolando ainda, hein? Galera, ó, jogo agora, final de semana, tá aqui a promoção. Você compra 2 camisas e vai ganhar mais uma. Ou seja, você faz um carrinho com 3 camisas, a Nation vai te dar uma de presente. Cara, fim de semana de Clássico Rei, fim de semana pra você estar vestindo o Ceará a todo momento. Sábado agora, clima de tensão, clima de tesão. Tensão no ar. Douglas peidou alto agora. Eu não, foi só a cadeira. Foi a cadeira. No meio da propaganda. Me perdi, Douglas. Me perdi com o peido, Douglas. Compre 2, leve 3, galera. Chegue junto lá no site da Nation. Lembrando que são 2 peças, você leva a 3ª peça, tá? Pode ser um bonezinho também, hein? Tá incluso aí na promoção da Nation. Aproveita. O estádio agora é tudo Nation. Agora é tudo de Nation. Tudo de Nation. Ora. Mas, meu amigo, ó, amanhã tem samba. Ora. Na cidade só o que tem é samba. Aí tu veste Nation, já vai de vozão leque. Boa. Já vai com essa branca com a golinha preta top. Top. Coloque um short estampado, floral. Um tênisinho da hora, um vanzinho preto. Meu amigo, você tá no jeito. Perfeito. Você tá no jeito com um bonezinho da Nation. Acabou-se. Vá lá no site da Nation agora, corre, aproveita. Use nation.com.br. Não tem cupom. É só chegar lá, colocar lá o carrinho com 3 camisas, a Nation te dá uma de presente. Isso não existe. Isso é só na Nation. Use nation.com.br. Digo mais, é só no site. Cuida, corre, vai fazer tuas compras agora. Vai.